Olá, pessoal. Estamos aqui de novo para falar dos governos gerais. Nós sabemos, então, que com o fracasso das capitanias hereditárias, Portugal, infelizmente, não conseguiu ainda administrar o Brasil de uma forma que trouxesse, pelo menos, algum sucesso. Resolveu mudar para um outro sistema chamado governo geral, ou seja, o território inteiro do Brasil ia ser chefiado por apenas um governador geral. Então, em 1548, devido ao fracasso do sistema de capitanias hereditárias, o governo português opta por centralizar o governo do Brasil em um governo geral. Essa nova forma de governo deveria superar e aprender com os erros de todas as razões do fracasso das capitanias hereditárias, embora algumas ainda estivessem em funcionamento. O governador-geral ele deveria criar novos engenhos de cana-de-açúcar, fazer maior integração com os indígenas, buscar metais preciosos, criar novas povoações, defender os colonos e combater o comércio ilegal. Para isso foram criados novos cargos para auxiliar o governador-geral nessas difíceis tarefas. Que cargos eram? Nós tínhamos o capitão-mor. O capitão-mor ele era responsável pelas atividades de cunho militar, né? Defesa e proteção. Ele era uma espécie de ministro da defesa do governo geral. Tínhamos também o ouvidor-mor, responsável pelas leis e judiciário. Tínhamos o provedor-mor, que era responsável pelas finanças e também por recolhimento de impostos. Mesmo aí havendo documentos conhecidos como regimentos que eram emitidos pela coroa e com ordens e melhorias do sistema já estabelecido, havia muitas e muitas atividades ilegais que foram perpetradas pelos próprios funcionários da coroa em benefício próprio. Então, dentre as diversas tentativas de aprimoramento, entre 1572 e 1578, foi feita uma tentativa de dividir o governo geral em duas partes. Uma com a capital em Salvador, mais ao norte, e outra com a capital no Rio de Janeiro, mais ao sul. Mas mesmo assim não houve muito sucesso. Tá? E a cidade de Salvador, então, volta a ser a capital do Brasil, a sede do governo geral unificado, a capital da colônia brasileira. Então, Portugal manda para cá seus governadores gerais. Quem foram esses governadores gerais? Bom, o primeiro governador geral foi Tomé de Sousa. Tomé de Sousa, ele nasceu em Portugal, na localidade de Rates. Ele era um político português com uma grande experiência militar. Ele serviu na África, ele recebeu o título de fidalgo, ele não era fidalgo. Ele recebeu o título pelos relevantes serviços prestados a Portugal. Seu primeiro ato, quando ele chegou aqui no Brasil, foi a fundação da cidade de Salvador, em 1549, tornando, então, Salvador a primeira capital do Brasil. Uma coisa interessante do governo de Tomé de Sousa é que com eles vieram os primeiros jesuítas. Foi criado aqui no Brasil o primeiro bispado católico. O primeiro bispo foi Dom Pero Fernandes Sardinha. Junto com essa delegação católica, vieram alguns jesuítas. E o padre Manuel da Nóbrega, ele era o chefe dessa delegação de jesuítas, que veio aqui dar início a um programa de catequização dos índios, ou seja, trazer os índios para a fé católica. Essa catequização ela era a imposição de todos os hábitos e conceitos cristãos aos indígenas, assim como fazer com que os portugueses tratassem os índios dentro das normas cristãs, porque naquela época eles eram escravizados, então houve grande problema com isso. Houve diversos choques entre os católicos, os jesuítas e os governantes sobre a forma como tratar os índios. Então, os silvícolas, os índios, eles eram tratados como escravos, suas mulheres, inclusive, sofriam exploração sexual. Deu bastante estímulo aos engenhos de açúcar, ele criou câmaras municipais que eram constituídas por proprietários de terra, estabeleceu as primeiras fazendas de gado, fundou em Salvador o primeiro colégio do Brasil.
Em 1553, no final do seu governo, fez uma viagem para a capitania de São Vicente, uma das poucas ainda que sobraram aí, que sobreviveram aí do fracasso que foi as capitanias. Essa viagem tinha como objetivo de fazer com que o comércio fosse mais fortalecido e também melhorar as defesas contra piratas, fundando Itanhaém e construindo um forte em Bertioga. Neste mesmo ano de 1553, Tomé de Souza pede dispensa de seu cargo ao rei e passou então o governo a Duarte da Costa e retorna a Portugal no mesmo navio que trouxe aí o seu sucessor. Tomé de Souza, gente, faleceu em Portugal em 28 de janeiro de 1579. Quais foram as principais realizações do governo de Tomé de Souza? Tomé de Souza construiu em Salvador a Casa da Câmara, a residência do governador, o Colégio dos Jesuítas e a Igreja Matriz. Ele instalou o governo geral, criou os cargos de capitão-mor, ouvidor-mor e provedor-mor. Instalou também um sistema jurídico na colônia. Tomé de Souza também construiu fortalezas militares em vários pontos estratégicos da costa brasileira, com o objetivo de proteger a colônia das invasões estrangeiras. Tomé de Souza também trouxe jesuítas para o Brasil, que iniciaram a evangelização dos indígenas brasileiros com a chefia do padre Manuel da Nóbrega. Criou também o primeiro bispado do Brasil, nomeando Dom Pero Fernandes Sardinha como bispo. Fortaleceu também a agricultura, a pecuária como forma de estimular a colonização do território brasileiro com engenhos de açúcar e gado bovino. O próximo governador-geral do Brasil foi Duarte da Costa, que governou de 1553 a 1558. O governo de Duarte da Costa foi um governo um pouco tumultuado. Duarte da Costa foi, então, o segundo governador-geral do Brasil, né? Substituiu, então, o seu antecessor em março de 1553. A carreira de Duarte da Costa foi bastante valorosa para Portugal. Duarte da Costa ele tinha descendência nobre, tendo grande experiência como administrador colonial e como embaixador da Espanha. A administração dele enfrentou vários desafios, né? Foi um governo muito tumultuado, né? Que foram muito importantes para que Portugal continuasse a manter seus domínios no Brasil. Ele desembarcou no Brasil com mais de 250 pessoas, com diversos funcionários, meninas órfãs para desposar os colonos que aqui já estavam e diversos religiosos, entre eles um noviço chamado José de Anchieta. Duarte da Costa trouxe também o seu filho Dom Álvaro, que causou muitos problemas a Duarte da Costa. Tá? Muitos problemas, inclusive causou diversos problemas com o clero em virtude de seu mau comportamento, né? Então, devido a problemas causados aí com Álvaro da Costa, o bispo Sardinha foi chamado a Portugal para dar explicações. Tanto foram os problemas que Álvaro da Costa causou aí no governo do pai dele. A administração de Duarte da Costa foi pontuada por diversos combates aos indígenas, principalmente no recôncavo baiano. Foi um governo permeado por diversas invasões de piratas e potências estrangeiras. Duarte da Costa realizou diversas expedições no interior do Brasil, as entradas, né, com o intuito de encontrar pedras preciosas e explorar o interior da colônia. Podemos destacar como feito de seu governo a criação do Colégio dos Jesuítas de São Paulo em 25 de janeiro de 1554, com a ajuda, então, de José de Anchieta. Esse é um fato importante no governo dele, né? A criação do Colégio de São Paulo, que deu origem, então, à cidade de São Paulo. Então, houve também diversos conflitos com a igreja, que combatia a escravidão dos índios, que Duarte considerava como importante para a economia. Esse conflito aí durou todo o governo de Duarte da Costa. E no final do governo do Duarte da Costa, aconteceu mais um problema, né? Os franceses, chefiados por Nicolau Durand de Villegagnon, esse que está aqui, né, esse aqui com a parte azul, chefiado por Nicolau Durand de Villegagnon, esse nobre francês teve uma vida extraordinária. Villegagnon entrou na Baía de Guanabara em novembro de 1555 com 2 naus e 600 homens, em sua maioria
prisioneiros, os quais compraram a sua liberdade em troca de participar da expedição para invadir, então, a colônia. Esse pessoal que Villegagnon trouxe para cá junto com ele, eram foras da lei. Então, eles, volta e meia, eles se amotinavam, né? Eles realmente causaram muitos problemas para Villegagnon, o que obrigou Villegagnon, uma vez, a pendurar a sua espada no forte como uma ameaça, né? E também houve uma segunda leva, também problemática, que eram de colonos protestantes huguenotes, calvinistas e outros que fugiam das perseguições da Europa e queriam criar uma comunidade protestante no Brasil. Villegagnon, então, fundou a França Antártica, situada em uma ilha da Baía de Guanabara, hoje chamada de Ilha de Villegagnon, e construiu um forte nessa ilha, chamado Forte de Coligny. Villegagnon, ele era muito católico, então havia diversas disputas, principalmente contra os protestantes, né? Ele tinha diversos desentendimentos com os protestantes, teve diversas disputas internas, né, com esses foras da lei que ele havia trazido, trouxe bastante problemas aí para a permanência dos franceses no Brasil, né? Então, bem antes da invasão francesa, diversos corsários já faziam escambo com os índios, principalmente na região de Cabo Frio, facilitando uma aliança com os tamoios, que auxiliaram bastante os franceses de Villegagnon na luta contra os portugueses. Então, o governo de Duarte da Costa ficou bastante problemático, o que levou, então, Duarte da Costa a ser substituído. Um dos motivos principais era que Duarte da Costa não possuía recursos para combater Villegagnon. A tarefa de combater Villegagnon, combater os franceses, ficou a cargo de seu substituto, que era Mendes Sá. Duarte foi nomeado pelo rei Dom Sebastião como presidente do Senado e da Câmara de Lisboa e foi embora para Portugal, trazendo então o seu sucessor. Falando sobre o governo Duarte da Costa, o que nós temos como principais fatos? Combateu revoltas indígenas no recôncavo baiano, organizou entradas para o interior para localizar riquezas minerais, já havia muita abundância nas colônias espanholas e na região andina. Desentendimentos entre o primeiro bispo Dom Pedro Fernandes de Sardinha e seu filho Dom Álvaro da Costa sobre sua agressividade, os maus costumes, levando a população de Salvador a dividir-se em facções, gente, favoráveis a Dom Álvaro e a outra favorável ao bispo, que era o Dom Pedro Fernandes de Sardinha. E ele foi chamado a Portugal para dar explicações, tá? Só que Dom Pedro Fernandes de Sardinha não conseguiu cumprir a viagem, pois seu navio naufragou no litoral de Alagoas. Os sobreviventes foram todos devorados pelos índios caetés. Outra parte importante do governo de Duarte da Costa foi a fundação do Colégio de São Paulo em 25 de janeiro de 1554 e a invasão da Baía de Guanabara em 1555 pelos franceses de Villegagnon. Okay? Então, Duarte da Costa ele é substituído por Mendes Sá. O Mendes Sá, ele nasceu em Coimbra em 1500. Um dos primeiros atos do governo de Mendes Sá foi expulsar os franceses que já estavam aqui no Rio de Janeiro. Ele foi até bem sucedido num primeiro ataque, ele destruiu o Forte Coligny, né? E essa ação não foi suficiente para derrotar os franceses, né? Porque os franceses eles foram derrotados ali, mas ficaram fazendo guerrilhas, né, na mata. Prevendo uma disputa muito mais difícil, o seu sobrinho, o Estácio de Sá, parte de Salvador comandando uma esquadra cuja missão era rumar para o Rio de Janeiro e expulsar de vez os franceses que ainda estavam lá. Então, em 1º de março de 1555, ele funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e lá estabelece sua base. A expulsão dos franceses se dá com a ajuda do governo da capitania de São Vicente e dos índios temiminós do Espírito Santo. Na realidade, os franceses poderiam ficar durante anos ali fazendo guerra de guerrilha, defendendo ali sua base, né? O que fez com que realmente os franceses fracassassem foram as próprias disputas internas e religiosas que minaram muito aí a situação dos franceses no Brasil. Bom, voltando aqui ao governo de Mendes Sá, um outro fato importante foi a paz firmada entre os portugueses e os tamoios, firmada em 1563 por José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, chamada Paz de Iperoig, permitindo que o Colégio de São Paulo continuasse ativo e dando tranquilidade aos colonizadores da região. Durante seu governo, Mendes Sá teve ainda que lidar com fome e varíola que assolaram a Bahia, mas poucos fatos relevantes marcaram seu governo, que a exceção aí da luta com os franceses foi um governo pacífico e próspero. Ele estimulou o comércio de escravos africanos no sentido de
desestimular a escravidão dos indígenas que estavam sendo catequizados pelos jesuítas. A escravidão indígena foi praticamente sendo abandonada, mas sendo substituída pela escravidão africana. Mendes Sá retornou aí a bons termos com o bispado brasileiro, que estava sempre em disputa com os governos gerais. Mendes Sá faleceu durante o seu governo em 1572. Em 1570, foi designado um sucessor, que era o Dom Luís de Vasconcelos. No entanto, Dom Luís de Vasconcelos foi morto durante a sua viagem em um ataque por franceses. Então, o governo geral foi passado para o seu sobrinho, que era Salvador Correia de Sá. Então, quais são as principais realizações do governo de Mendes Sá? Ele expulsou os franceses do Rio de Janeiro, estabeleceu a paz com os tamoios, chegada do bispo designado do Brasil, Dom Leitão, estabeleceu relações com o bispado, estimulou a escravidão de negros africanos, venceu a epidemia de cólera na Bahia e estimulou a manufatura açucareira. Os governos gerais também não se mostraram uma boa forma de administrar a colônia. Então, em 1572, para evitar problemas acontecidos nos 3 governos gerais anteriores, problemas esses oriundos da grande extensão territorial do Brasil, as suas riquezas, a sua grande diversidade, a corte portuguesa decidiu dividir a administração em 2 governos. Um ao norte de Salvador, governado por Luís Brito de Almeida, e outro mais para o sul, sediado no Rio de Janeiro, governado por Antônio de Salema. Por não produzir os efeitos esperados por Portugal, a corte decidiu reunificar o governo em Salvador no ano de 1578, governado por Lourenço da Veiga. Houve uma outra divisão da administração em 1608 e 1612, o Estado do Norte tendo como governador-geral Dom Diogo de Menezes e Sequeira, e o Estado do Sul administrado por Dom Francisco de Souza. Então haviam diferenças nos títulos honoríficos dos governadores. Alguns tinham o título de governador e outros tinham o título de vice-rei, por serem de famílias nobres. Em 1621, com a união das coroas portuguesa e espanhola, o rei Filipe decide dividir a colônia em 2 partes, uma parte chamada Estado do Brasil e a outra chamada Estado do Maranhão e Grão-Pará. Em 1640, foi instituído, então, o vice-reinado do Brasil com a administração de Dom Jorge de Mascarenhas. A divisão acabou sendo abolida em 1578 e até 1808, o ano da chegada da família real portuguesa, o governo geral vigorou na administração da colônia, aí sendo mudado, modificado, né? Ok, gente? Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho das características gerais da economia colonial. Como é que era a economia brasileira na época das colônias? Ok, gente? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau.